Bom dia, galera! Como foram as férias de vocês? Tudo bem? Bom, agora nós daremos início ao terceiro bimestre e continuaremos com as aulas online até nós termos segurança de voltar às aulas presenciais, ok? Então vamos lá. Só que antes, gente, de iniciar o conteúdo do terceiro bimestre, primeiramente, eu quero trabalhar com vocês sobre o processo de independência no Brasil. Então, o objetivo da aula de hoje vai ser identificar e explicar o processo de independência no Brasil. E essa aula foi baseada nas páginas 103 a 120 do livro. Então, quem quiser acompanhar por meio do livro, fiquem à vontade. Bom, eu trouxe essa imagem para vocês até para problematizar um pouco sobre a independência do Brasil. Pela história, principalmente o que nós estudamos ali no quarto, quinto ano, eles falam que Dom Pedro subiu no seu cavalo, né? E aí gritou independência ou morte, até para dar uma entonação de revolução, né? De que ele lutou pelo Brasil. E aí eu pergunto para vocês, será que foi exatamente assim? Foi essa história romântica, né? Do cara que subiu no seu cavalo e proclamou a independência do Brasil? Será que foi dessa forma? Então vamos lá? E aí eu coloquei what? Será que foi isso mesmo? Então vamos aos fatos. Nós já estudamos sobre o contexto conflituoso em que o Brasil vivia com as conjurações mineira e baiana. Então nós vimos que lá em Minas e na Bahia, os revolucionários, principalmente os trabalhadores, eles começaram um processo de independência, né? Eles estavam revoltosos por uma série de crises que estavam acontecendo na colônia e eles também queriam se desligar da coroa portuguesa. Só que nós percebemos que essas revoltas foram contidas por parte da elite brasileira, porque não era a intenção deles que houvesse essa independência e que esses povos assumissem o poder. E aí a colônia também passava por uma série de crises econômicas, políticas e sociais que levaram às conjurações. Todo este cenário foi propício para iniciar o processo de independência do Brasil. Só que nós veremos que o processo de independência no Brasil foi um pouco diferente do que aconteceu em outras partes, por exemplo, nos Estados Unidos. E aí eu pergunto para vocês, nesse processo de independência, tiveram guerras à mão armada? Tipo aquelas guerras, revoltas, como a Revolução Francesa, por exemplo? Realmente, Dom Pedro I gritou às margens do Ipiranga a famosa frase independência ou morte? O que vocês acham? Isso realmente aconteceu? Ou ele estava no seu trono e declarou a independência informalmente e com isso assumiu o poder? Eu fico com a segunda parte. Foi um processo de luta árdua, como aconteceu nos Estados Unidos? Bom, essas perguntas e mais outras serão respondidas a seguir. Vamos lá? Brasil independente. Teve a chegada da família real ao Brasil, né? Então, o imperador Dom João VI tinha um filho, que seria seu sucessor, chamado Pedro. Pedro, no caso, assumiria o trono da coroa portuguesa. Só que uma sucessão de fatos daria rumos inesperados à vida de Pedro. Ele seria levado a proclamar a independência no Brasil, tornar-se imperador e teria de enfrentar crises gravíssimas entre brasileiros e a coroa portuguesa. E aí nós veremos adiante. Então, o que aconteceu? Com a chegada da família real ao Brasil, nós teremos uma sucessão de fatos que desencadearam nesse processo de independência. E aí a independência do Brasil ela foi declarada em 1822 e esse acontecimento está diretamente relacionado com os eventos que foram iniciados em 1808, né, que foi a chegada da família real portuguesa, que estavam fugindo das tropas napoleônicas, né, que estava acontecendo guerra lá na Europa,
entre Inglaterra e França, como sempre, e Napoleão Bonaparte ele estava assumindo tudo. Foi nesse contexto que Dom João VI, com mais de 10 mil pessoas, decidiram vir ao Brasil e instalar a coroa portuguesa aqui, lá no Rio de Janeiro, no caso. E aí a chegada da família real no Brasil ocasionou uma série de mudanças que contribuiu para o desenvolvimento comercial, econômico e, em última instância, possibilitou a independência do Brasil. E aí o Brasil experimentou em seus grandes centros um desenvolvimento resultado de uma série de medidas implementadas por Dom João VI, que era rei de Portugal. Ele se instalou no Rio de Janeiro e autorizou a abertura dos portos às nações amigas. Permitiu o comércio entre brasileiros e ingleses como medidas de destaque no âmbito econômico. Essas medidas foram importantes para que o Brasil tivesse uma nova visão lá na Europa, certo? E isso influenciou e muito no processo de independência do Brasil. E aí a intenção dele era modernizar o país, né? E o Brasil deixava de ser uma colônia e transformava-se em parte integrante do reino português, certo? Com a derrota napoleônica, as potências europeias reunidas no Congresso de Viena determinaram que as monarquias destituídas por Napoleão retornassem ao poder. Então, nesse caso, Dom João VI deveria retornar à coroa portuguesa. Só que a família real já estava devidamente instalada no Brasil e Dom João VI não pretendia voltar a Portugal nem tão cedo, porque ele estava fazendo uma série de mudanças econômicas, sociais e políticas aqui no Brasil. E aí ele não tinha a intenção de voltar a Portugal. E aí Dom João VI estabeleceu o Reino Unido a Portugal e Algarves, fazendo com que o Brasil tivesse uma nova dignidade na Europa. E aí a decisão de Dom Pedro em permanecer no Brasil também revelava um temor. Seu retorno a Portugal poderia quebrar o Império Português. E aí o que aconteceu? A galera que estava lá em Portugal começou uma série de revoltas, né? E aí eles iniciaram uma revolução. E aí a intenção desses revolucionários era recolonizar o Brasil e fechar os portos novamente, tornando o Brasil como uma colônia e mantendo o pacto colonial, que era uma das práticas mercantilistas. E aí isso forçou Dom João VI a retornar a Portugal. Só que, e aí ele fez o quê? A proclamação da independência. E aí nós vamos ver agora esse processo da independência. E aí Dom João VI deixou seu filho Dom Pedro como príncipe regente no Brasil enquanto ele retornava a Portugal, porque ele pensava que seria interessante deixar um substituto no Brasil para não perder a influência, não perder o poder. E aí a elite brasileira, formada principalmente por grandes proprietários de terra, apoiava a ideia de que Dom Pedro governasse o país. Gente, como sempre, a elite brasileira, ela quer se manter no poder, ela se alia a quem é conveniente e impede que haja revoltas populares. Então, se vocês observarem, a base política do nosso país sempre teve esse viés, ok? E aí as elites brasileiras temiam a rebelião escrava, como a do Haiti. Como sempre, as pressões das cortes levaram a elite brasileira a admitir a ideia da independência, porém as cortes exigiram o retorno de Dom Pedro a Portugal para que não houvesse a independência. E só que o príncipe regente decidiu ficar. E aí esse fato ficou conhecido como o Dia do Fico. E aí as relações entre as cortes e o Brasil cada vez mais se deterioravam. E aí, a fim de acabar com a pressão das cortes, Dom Pedro proclamou em 7 de setembro de 1822 a independência do Brasil. E aí entra naqueles questionamentos que eu fiz no início. Esse processo de independência ele foi popular?
ou ele foi de interesses? Interesse de uma elite, como sempre, né? O povo fica de fora e somente a elite, com seus interesses particulares, se aliam a quem está no poder para permanecer com seus privilégios. E foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. E não há indícios de que ele proclamou essa independência às margens do rio Ipiranga, gente. Dizem até que ele estava no seu trono, com uma papelada, e decidiu assinar a independência. E aí as elites brasileiras se uniram a Dom Pedro para evitar revoltas populares e manter seus privilégios. E aí, gente, o Brasil, que nasceu da independência, era um país monárquico e escravista, ou seja, ele teve sua independência, mas manteve com o regime monárquico, com uma pessoa no poder e era escravo e continuava escravista, com a mão de obra escrava. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem lá no fórum. E teve uma mudança. Para a gente conseguir avaliar vocês e não deixar que ninguém fique sem nota, eu vou criar um questionário com 5 questões, como se fosse um teste, uma prova, só que é um questionário, valendo meio ponto, ok? Que serão isso a cada aula, né? Nós teremos esse questionário, que serão somados à média bimestral no final, ok? Então, gente, é isso. Próxima aula nós damos continuidade ao conteúdo. Um abraço e até a próxima aula.